Professor Diego Araújo, né? Estou com vocês nesta aula de Estratégia de Saúde da Família. Essa aqui é a nossa última aula do semestre, né? A partir da próxima semana nós entramos aí em semana de prova. E o que é que a gente pode fazer ao longo dessa semana aí? Criar algumas discussões a respeito daquelas dúvidas que vocês têm, para que a gente possa, né, na próxima semana, fazer uma boa avaliação. Tenho certeza de que assistindo, né, revendo os vídeos das aulas, levando em consideração os exercícios que vocês fizeram, as atividades, exercício de fixação, atividades parciais, eu tenho certeza de que vocês vão sair muito bem nesta prova. Nós vamos dar início, né, para que a gente possa falar hoje, né, na nossa sessão 4.4, nós estamos falando, né, na disciplina de Estratégia da Família a respeito da atenção primária, a respeito do ESUS, né, a respeito desses registros dos dados, né, que são tão importantes de serem realizados. Então, se fala muito da coleta e registro de dados, né, e com isso nós temos no sistema de saúde a definição do CIAB, seus objetivos, a importância do CIAB para os profissionais de saúde, as limitações que esse sistema possui, o conceito de SUS, né, SUS, atenção básica, e os objetivos desse sistema também. Né, o conceito de CIAB, né, CIS-AB e os objetivos, e as diferenças entre o CIAB e o CIS-AB. Definição de CIAB e objetivos deste sistema. Né? Nós temos aí um Sistema de Informação da Atenção Básica, que é o CIAB. Ele foi implantado, né, no Brasil em 1998, e ao ser implantado, né, para acompanhar as ações e os resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família, que hoje é conhecida como Estratégia de Saúde da Família. Né? Apresenta informações importantes, né? Cadastro de famílias, condições da moradia, saneamento e a situação de saúde daquelas pessoas. A produção e composição das equipes de saúde, né? E o monitoramento das ações que são realizadas na atenção básica por essas equipes. Então, é de extrema importância, né? Sempre foi de extrema importância a devida manutenção dos registros, né? Porque se nós temos um sistema de saúde hoje, né, que ele é eficaz devido ao registro, né? Quando a gente não possui um registro atualizado, aí a gente já não tem mais como garantir a continuidade de uma assistência, né? A manutenção dos recursos para o período seguinte, porque se não há registro é porque não foi realizado. Então a gente precisa sempre desses registros, né, mais fiel possíveis. A importância do sistema, né, de informação na atenção básica, né, para profissionais de saúde e as limitações que ele possui. Né. Ela fundamenta, né, o planejamento e a gestão das ações desenvolvidas para desatar os nós críticos que nós temos no sistema, quando se refere ao cuidado de saúde coletiva. Então, a gente precisa, a partir, né, de um sistema, né, informatizado da atenção básica, que nos dá de fato, né, qual é a realidade que nós temos naquela atenção básica, de acordo com cada um dos municípios, de acordo com aquela região, aquela microárea. As informações contidas nesse sistema são coletadas pela equipe de saúde da família lá no domicílio
daquelas famílias, né? Através das fichas de cadastramento, acompanhamento das famílias adstritas, né? Porém, alguns profissionais se limitam a coletar e registrar sem compreender a importância e o uso daquela informação, e não sabem como preencher as fichas com informações, né? Limitam-se a anotar os dados e não utilizam os relatórios fornecidos pelo sistema, que são de fundamental importância para o diagnóstico da situação de saúde, para o planejamento das ações, para a organização do processo de trabalho das equipes. Nós vimos até durante esse semestre, e se vocês buscarem na memória de vocês, com relação a outras disciplinas, como a disciplina de saúde coletiva, a disciplina de formação integral em saúde, disciplinas essas que estão diretamente relacionadas ao Sistema Único de Saúde e que elas nos dão uma base importante para compreender as ações da Estratégia de Saúde da Família. Uma vez que eu tenho esse sistema que me dá a possibilidade de ampliar a visão, uma visão sobre o que está acontecendo com aquela família, e isso permite que eu, enquanto profissional de saúde, seja enfermeiro, seja psicólogo, fisioterapeuta, né, médico, né, eu, profissional de saúde, o gestor daquela equipe, o gestor daquela unidade, ele consegue visualizar e consegue entender o que se passa naquela comunidade, né? Com aquelas famílias adstritas, com aquela área, né? Então, a partir daí, a gente começa, a partir desse diagnóstico situacional que vocês aprenderam lá atrás, a gente começa a fazer um planejamento adequado. Então, basta eu coletar os dados e registrar isso no sistema? Não, eu preciso emitir o relatório, eu preciso fazer a leitura eficaz desse relatório. E isso não pode ficar a cargo apenas do gestor. Não, isso precisa fazer parte do processo de trabalho de todos os profissionais que lidam na atenção básica, né? A ação, ela só é eficaz se ela tiver um planejamento à altura. E esse planejamento ele só vai ter a sua eficiência quando eu tenho um diagnóstico, uma coleta, um registro dos dados da forma adequada. E como é que eu vou fazer um diagnóstico se eu não tenho esses dados, né? Eu tenho dados coletados por mim, eu tenho dados, cada profissional tem os seus dados ali que eles coletaram, que eles incluíram no sistema. E agora, como é que eu vou planejar algo para o todo, para aquela, para toda aquela micro-região, para aquela micro-área que eu tenho que cuidar, né, daquelas famílias adstritas, né? Que tipo de oferta organizada que será feita pela estratégia da família se eu não tiver essa visão do todo? Então, eu preciso, enquanto profissional, buscar esses dados. O conceito de ESUS, né, ou o ESUS-AB, mais especificamente, e os seus objetivos. Eu tenho aí a diferença entre o ESUS e o ESUS-AB, né, que o ESUS é a estratégia utilizada para informatizar as unidades de saúde, reformular o sistema de informação do SUS, informatizando os processos de trabalho, para integrar os dados, melhorando o fluxo e o uso das informações pelos gestores e profissionais de saúde, com a finalidade de melhorar os cuidados nos serviços e nas redes de atenção à saúde. Então, o sistema, né, essa ideia do ESUS, ela é mais macro, né? Ela está relacionada a todas essas unidades em si, toda essa questão voltada para informatizar. Se a gente for buscar no resgate histórico do sistema de saúde, logo quando as unidades começaram a receber os equipamentos de computador, o acesso à internet, começa em um momento onde não havia nenhum acesso à internet ainda, mas já havia, né, a possibilidade de ter o computador para registro. Isso era
armazenado e depois era incluído nos dados, né, alimentando o sistema de fato. Hoje a gente já tem um sistema muito mais ágil, que no momento em que você inclui o dado, os dados já estão disponíveis, né, para o gestor maior, né? E quando a gente fala de ESUS AB, que é o ESUS para atenção básica, né, uma plataforma única, é um software usado na atenção básica, que alimenta o sistema de informação em saúde desta atenção básica. Utiliza duas formas, né, a CDS, para a coleta de dados simplificada, e o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, em unidades básicas de saúde que possuam os equipamentos e a conectividade, né? Então, nós temos, né, a maioria das unidades, né, essa ideia da informatização, inclusive a nova política de atenção básica, né, ela nos dá essa necessidade de inclusão de um prontuário eletrônico, né, desse cidadão, como sendo uma das metas importantes. Então, eu preciso utilizar essas ferramentas e incluir aí o ESUS AB. Então, diversas plataformas de sistemas de informação na atenção básica eram realizadas anteriormente. Com essa nova visão, que é a estratégia e o ESUS atenção básica, eu tenho apenas uma plataforma, então torna-se uma plataforma única de dados da atenção básica, onde a gente consegue visualizar isso de uma forma muito mais eficaz. Individualiza o registro, reduz o retrabalho na coleta de dados, informatiza unidades, né, coordena um cuidado, então não há um desperdício de, de material, de tempo, né, informações, porque eu faço um planejamento a partir daquilo que eu tenho na coleta de dados e nos registros. Então, o ESUS AB, ele traz essa possibilidade muito mais eficaz. E o SIS-AB, né, em 2013, o sistema passou a ser denominado, né, como Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica, SIS-AB, e visava possibilitar maior detalhamento e informações do usuário, tipo condições de moradia, informações sociodemográficas, condições de saúde autorreferidas, além de facilitar o acompanhamento dos usuários. Os dados passaram a ser individualizados através do cartão do SUS, bem como as ações envolvidas pelos profissionais e equipe também realizadas de forma individual. Então, cada profissional, né, com seu CNS, né, seu Cartão Nacional de Saúde Profissional, ele indica ali, né, quais são o seu cadastro, né, nacional de saúde, indica quem está incluindo aquelas informações, né, de quem são aqueles dados. E o sistema também integra os diferentes sistemas de atenção básica, possibilitando que profissionais de atenção básica, da equipe de estratégia da família, da equipe do núcleo de apoio à saúde da família, os consultórios de rua, atenção domiciliar, programas de academia de saúde, programa de saúde na escola, todos eles possam registrar e tenham acesso a informações mais qualificadas, sem ter que preencher diferentes sistemas, com duplicidade de informações ou ainda apresentar dados discrepantes àqueles que já foram preenchidos por colegas da atenção básica, né, que fazem parte dessa rede de atenção à saúde. Quais são as diferenças entre o CIAB e o SIS-AB? No CIAB, o tipo de registro, né, apresentava dados consolidados, né? Já no SIS-AB, esses dados eles passam a ser individualizados, possibilitando que a gente consiga visualizar de uma forma muito mais eficaz na hora de atuar, né, no cuidado. Tipo de relatório, eram feitos relatórios através do CIAB, né, agregados e consolidados por equipe. No SIS-AB pode ser agregado por indivíduo, equipe, regiões de saúde, município, estado, né, e também os dados nacionais.
A alimentação dos dados era feita pelo CIAB, né? Por profissionais da terceira da família, né? E EAB participantes, né? Equipes de atenção básica participantes do PEMAC. No CISAB, profissionais de saúde da família, de atenção básica, consultórios de rua, atenção domiciliar, NASF, academia de saúde, todos eles podem alimentar esses dados. Então, a gente acaba tendo informações muito mais ricas a respeito daquela área distrita. O acompanhamento no território, né, era feito por famílias, né, através desses dados do CIAB. Já no CISAB, por domicílio, núcleos familiares, e também pode ser feito por indivíduos, porque ele possibilita, uma vez que o tipo de registro ele passou a ser individualizado. As fichas para a coleta de dados no CIAB, né, nós temos aí fichas importantes que vocês podem, inclusive, ter acesso a essas fichas. Né? A ficha A reúne informações obtidas no cadastramento das famílias. A ficha B, acompanhamento de hipertensos, que é a ficha B, hipertensão arterial. Diabéticos, que é a ficha B, DIA, né, de diabetes. Com tuberculose, que é a ficha B, TB. Hanseníase, a ficha B, RAM. E gestantes, que é a ficha B, GES. Já a ficha C é o cartão de sombra do cartão da criança. Então, é a cópia do cartão da criança, né, o cartão de vacina da criança, o cartão que possui as informações da criança em si. A ficha D são consultas médicas, consultas de enfermagem, procedimentos, notificações, internações, encaminhamentos em geral. Então, essas fichas são as fichas que estão relacionadas ao CIAB. Hoje, através do eSUS, né, lá no site do Ministério da Saúde, no eSUS, a gente consegue, na eSUS Atenção Básica, visualizar outras fichas para a coleta de dados. Né? Tem a ficha de atendimento domiciliar, a ficha de atendimento individual, a ficha do atendimento odontológico individual, a ficha de atividade coletiva, ficha de avaliação de elegibilidade e admissão, ficha de cadastro domiciliar territorial, ficha de cadastro individual, ficha complementar, ficha de marcadores de consumo alimentar, ficha de procedimentos, ficha de vacinação e a ficha de visita domiciliar territorial. Na aula anterior nós falamos sobre a visita domiciliar, né? Então essa ficha de visita domiciliar e territorial ela está disponível. Vocês podem inclusive entrar no site, eu recomendo que entrem no site, recomendo que baixem as fichas, simulem, façam, quem puder imprimir, imprime, quem não puder imprimir, pelo menos deixe no telefone e vai simulando, né, com algum familiar, como faz o preenchimento, porque é interessante conhecer as fichas em si e manipular as fichas, bem como a inclusão no sistema, mas é claro que essa fica mais difícil de realizar, mas apesar de que alguns dos sistemas do Ministério da Saúde possuem tutoriais na internet, no canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai assistir um tutorial também, que vai nos mostrar como realizar preenchimentos. Isso é sempre importante que vocês assistam, que vocês conheçam, que um dia vai ser necessário a inclusão desses dados, enxergar, ver o que está escrito na ficha, incluir no sistema, coletar dados a partir de uma ficha. A distribuição das fichas, né? Elas estão nesse quadro 4.2. E aí nós temos o cadastro de atenção básica, né? Cadastro domiciliar, cadastro individual, as fichas de atendimento no nível superior, né? Ficha de atendimento individual, ficha de atendimento odontológico individual, a ficha de atividade coletiva e a ficha de procedimentos. E já a ficha de atendimento de nível médio e outros, que fica a ficha de procedimentos e a ficha de visita domiciliar.
as informações são coletadas e registradas manualmente nas fichas, elas são posteriormente digitadas e importadas para o sistema pelo administrador, pelo coordenador, né? Então, nós temos hoje muitas fichas que são ainda, alguns municípios não possuem a conectividade, e agora, né, com a situação desses nossos dias de apagão aí, vocês já devem ter visto na mídia que muitos dados, né, foi inclusive o pessoal da SVS fez pronunciamento de que muitos dados de alguns municípios estão aquém do que deveriam em determinados sistemas, né, incluindo a questão da Covid. E isso faz com que a gente tenha um valor, né, estimado e não um valor real. Mas isso, com o advento da melhora do, do fornecimento de energia, consequentemente de internet, as coisas vão ficar mais atualizadas, né? E aí, tendo esses dados mais atualizados, a gente vai ter uma dimensão real da situação que nós nos encontramos com relação, no caso, a Covid-19, né? E as outras fichas todas também que tiverem atrasadas, e se tiverem atrasadas outras fichas, isso também será incluído no sistema tão breve. E aí nós temos os vídeos, né, de coleta de registros desses dados. A ficha de visita domiciliar é uma ficha de coleta de dados sobre a realização de visitas domiciliares. A ficha de visita domiciliar é uma ficha de coleta de dados sobre a realização de visitas domiciliares do agente comunitário de saúde. Como todas as fichas, também passa a conter registros individualizados. Nesta ficha, além do número do cartão SUS do profissional, deve ser informado o código da profissão segundo a Classificação Brasileira de Ocupações. Além dessas informações, deverão ser informados o CNES da unidade e da equipe que realiza o atendimento, mais o turno e a data da visita. O bloco seguinte possui 10 colunas, sendo que cada uma deve ser utilizada para registrar informações sobre diferentes usuários visitados num mesmo ou em diferentes domicílios. Após preencher o número do prontuário, número do cartão SUS e data de nascimento do usuário abordados na visita, o profissional deve preencher o campo Visita Compartilhada com outro profissional apenas quando houver outro profissional junto com o agente comunitário de saúde. Na seção seguinte, são indicados os motivos da visita, organizados de forma a facilitar o registro pelo agente comunitário de saúde. Deve-se marcar um X na opção desejada, podendo ser marcado mais de uma opção para todas as seções e subseções, sempre que necessário. Dentre os motivos estão: cadastramento ou atualização do cadastro da atenção básica do usuário em questão. A visita periódica é destinada ao registro da abordagem familiar, considerando as visitas do agente comunitário de saúde às famílias compostas por membros que não fazem parte de nenhum dos tipos de acompanhamento e outros motivos da visita descritos na ficha, ou seja, pessoas em bom estado de saúde, mas que também são visitadas na rotina do agente. Nesse caso específico, o agente poderá identificar a abordagem familiar da seguinte forma: número do cartão SUS e data de nascimento. Registrar somente o número do cartão SUS e data de nascimento do responsável pelo núcleo familiar. Motivo da visita: marcar o campo Visita Periódica. Desfecho: visita realizada. Atenção! Neste momento, o preenchimento da ficha como abordagem familiar
só será aceito no sistema como visita periódica. Busca ativa podendo ser: consulta. Busca de usuários faltosos à consulta de cuidado continuado ou programado, ou quando for utilizada para entrega de marcação de consulta. Exame. Entrega ou marcação de exames para o usuário. Vacina. Busca de usuários faltosos no calendário de vacinação. Condicionalidades do Bolsa Família. Busca de usuários que fazem parte do programa Bolsa Família e precisam estar em dia com as condicionalidades do programa. Acompanhamento de usuários, havendo várias condições de saúde que podem ser marcadas para melhor caracterizar o acompanhamento. O usuário for egresso de internação, para a realização de controle de ambientes para identificação de infestação por vetores, para realizar convite para atividades coletivas ou campanhas de saúde realizadas pela equipe no território ou sob a sua supervisão. Orientação-prevenção. Este campo deve ser marcado quando o objetivo da visita for a realização de atividades de orientação e prevenção de doenças. Outras opções que não constam nas descrições acima. Na última seção da ficha, encontra-se o campo utilizado para identificar o desfecho da visita domiciliar. Deve-se marcar um X na opção conforme desfecho, sendo: visita realizada quando a mesma obteve sucesso em acessar o domicílio e, em particular, o usuário procurado. Visita recusada quando o usuário se recusa a receber os profissionais, impossibilitando realizar a ação pretendida. Ausente quando o usuário procurado estava ausente ou não foi possível contatá-lo. Dessa forma, nós conseguimos observar como que se dá o preenchimento da ficha da visita domiciliar. E como que é a inclusão de alguns dados, né, em um sistema. Né? Então, eu peguei um vídeo que aborda a inclusão de um caso de síndrome respiratória aguda grave, no caso de um paciente que foi hospitalizado, por exemplo. Né? Paciente que foi hospitalizado, onde há essa inclusão no sistema, que é o CVEP-GRIP. Né? Como que se dá esse tipo de inclusão? A gente pode observar a Olá, partir dessa... este é um tutorial do Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, sobre como proceder à investigação em caso de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, hospitalizado no CVEP-GRIP. Este é o site do sistema CVEP-GRIP. Para acessá-lo, é necessário ter um e-mail e senha previamente cadastrados. Caso você não tenha, clique em Ainda não está cadastrado. Este é o layout inicial do nosso sistema. Caso queira ter a ficha de registro individual impressa, clique na ficha de registro individual com data de 31 de março de 2020. Vamos proceder agora à notificação do nosso caso de SRAG no sistema CVEP-GRIP. Para isso, vamos com o cursor sobre Entrada de dados, depois Ficha individual e clique em SRAG hospitalizado. Este é o layout da nossa ficha de registro individual. A nossa ficha tem diversos campos: dados do paciente, dados de residência, dados clínicos e epidemiológicos, dados de atendimento, dados laboratoriais e conclusão. Veremos cada campo. Durante o preenchimento, você vai observar asteriscos vermelhos em algumas variáveis. Sempre que tiver um asterisco vermelho, é obrigatório o preenchimento. Mas veremos, ao longo do preenchimento, que outros campos também são obrigatórios. Iniciaremos vendo a variável 1, data do preenchimento da ficha de notificação. A variável 2 ela é muito importante, pois ela nos informa a data de primeiros sintomas da SRAG. Observe que é a data de primeiros sintomas da síndrome respiratória aguda grave e não da síndrome gripal. Por eu ter uma senha de gestora, eu posso selecionar um município, mas para você, o município já estará preenchido. Selecione a unidade de saúde e o código CNES automaticamente será preenchido.
Nosso próximo campo é dados do paciente. O CPF é obrigatório. E observe que, ao clicar em nome, o sistema atribui automaticamente os dados do seu paciente. Se seu paciente for do sexo feminino, é obrigatório preencher a variável 11, gestante. Selecione uma das opções. Caso você não responda a variável 11 agora, quando você for salvar a sua ficha, o sistema retorna para dados do paciente para você responder. Responda as demais variáveis que o sistema não preencheu. Nosso próximo campo é dados de residência. Se seu paciente for morador do Brasil, é obrigatório o CEP. E observe que, ao clicar na variável 18, o sistema atribui automaticamente os dados da residência do seu paciente. Você apenas precisa colocar um número e um complemento se houver. Se o seu paciente não for residente do Brasil, você tem que informar o país de residência. Nosso próximo campo é dados clínicos e epidemiológicos. É importante nesse campo não deixar nenhuma variável em branco. Deixar em selecione é a mesma coisa que deixar a variável em branco. E deixar a variável em branco não significa não. Pois observe aqui na variável 32, onde pergunta se o caso é proveniente de surto de síndrome gripal que evoluiu para SRAC. Temos a opção sim, temos a opção não e temos a opção ignorado. Então, deixar em selecione é o mesmo que deixar em branco, não é o mesmo que responder não, pois temos a opção não como resposta. Você utilizará ignorado quando você não souber responder sim ou não para a pergunta. A variável 33, ela é muito importante, pois ela nos informa se o paciente foi internado por outro motivo que não era SRAG e acabou evoluindo para um quadro respiratório grave após a internação. A variável 35 é sinais e sintomas. Responda a todos os sinais e sintomas que estão aqui nessa variável. Caso seu paciente tenha mais algum sinal ou sintoma que não esteja aqui especificado, vá em outros, selecione sim e especifique qual outro sinal e sintoma que seu paciente possui. A variável 36 nos informa se o paciente possui fatores de risco ou comorbidades. Observe que, ao selecionar sim, abre-se todos os fatores de riscos e comorbidades para serem respondidos. Responda a todos, lembrando que se você não souber, clique em ignorado, mas não deixe em selecione. Caso o seu paciente tenha algum outro fator de risco ou comorbidade, não aqui especificado, vá em outros, selecione sim e especifique qual outro fator de risco ou comorbidade do seu paciente. Observe que, se você responder a variável 36 com não, os fatores de riscos e comorbidades não serão abertos para serem respondidos. Caso você não saiba se o seu paciente possui fator de riscos ou comorbidades, lembre de colocar ignorado, mas não deixe em selecione. A variável 37 ela é uma variável muito importante, pois ela nos informa se o paciente recebeu a vacina da gripe na última campanha. Observe que, se você selecionar sim, a data de vacinação será aberta. É muito importante preencher essa informação. O seu paciente pode não possuir uma carteira de vacinação e não lembrar a data exata da vacinação, mas não deixe essa informação em branco. Questione se ele lembra de ter recebido a vacina no início, no meio ou no fim da campanha. Então, você pode colocar uma data aproximada para a data de vacinação. Se seu paciente for menor que 6 meses ou tiver entre 6 meses e 8 anos, responda as demais variáveis. Nosso próximo campo é dados de atendimento. A variável 39 nos informa se seu paciente recebeu uso de antiviral para a gripe. Se você responder sim, observe que a variável 40 será aberta para responder qual antiviral. Selecione oseltamivir e lembre que é muito importante colocar a data do início do tratamento. A variável 42 pergunta se houve internação. Se o seu paciente veio a óbito, a resposta para esta variável pode ser sim ou não. Caso contrário, a resposta para houve internação será sempre sim.
pois estamos fazendo a ficha de registro individual para paciente SRAG hospitalizado. A variável 43 será aberta para a colocação do SRAG. Responda também o estado onde foi feita a internação, assim como o município onde foi feita a internação. Selecione também a unidade de internação. A variável 47 é muito importante, pois nos informa se o paciente foi internado na UTI. Observe que, ao selecionar sim, a data de entrada e de saída será aberta. Coloque a data de entrada e lembre de retornar a ficha para colocar a data de saída da UTI. A variável 50 nos informa sobre o uso de suporte ventilatório. Selecione uma das opções. A variável 47 e a variável 50, quando preenchidas corretamente, nos informa muito sobre o quadro de gravidade deste paciente. A variável 51 é sobre se o paciente fez raio-x de tórax. Selecione uma das opções e lembre de colocar a data do raio-x caso ele tenha sido realizado. A variável 53 é sobre a coleta de amostra. Perceba que, ao responder sim, a data da coleta será aberta, que é a variável 54. Responda e também selecione o tipo de amostra. Após selecionar o tipo de amostra, vá para o campo Conclusão. E na variável 70, Observações, escreva algo pertinente que você tenha observado e que não foi contemplado na ficha de registro individual. Na variável 71, coloque o nome do profissional de saúde. E na variável 72, coloque o conselho ou matrícula deste profissional. Feito isto, clique em Salvar. Observe a mensagem que apareceu na tela. Como eu não respondi a sinais e sintomas, apareceu a mensagem que a notificação não atende a definição de caso. Isso não deve acontecer com vocês. Caso aconteça, retorne os sinais e sintomas e responda-os corretamente. Para o nosso exemplo, vamos clicar em Continuar e Salvar. Observe que teve uma atualização da página e que apareceu essa mensagem em azul aqui no início. Este número é referente à ficha que você cadastrou no sistema. Recomendo que você faça uma planilha com o nome do paciente e este número da ficha, pois isso facilitará a sua busca da ficha no sistema, porque você vai ter que voltar nessa ficha para preencher a data de saída da UTI, o resultado do exame de PCR e a evolução e conclusão do caso. Obrigada por sua atenção e até o próximo tutorial. A gente consegue observar nesse tutorial a importância dessa inclusão dos dados. Ela precisa ser fiel àquilo que foi coletado, né, na ficha, e essa ficha ela precisa ter os dados concretos, porque hoje o sistema, como foi informado, né, pela tutora, né, que a inclusão desses dados, o sistema vai acusar, olha, esse caso ele não será incluído, pois faltam dados de sinais do paciente, ou porque faltam alguns dados. Então, a gente precisa incluir sempre os dados da forma mais correta possível. Para que a gente possa incluir os dados de uma forma clara, de uma forma correta, eu preciso conhecer as fichas. E é por isso que eu falo para vocês, que vocês precisam, e aí eu até indico que vocês utilizem, né, as ferramentas adequadas para que vocês possam buscar essas fichas. Então, entrem no site, né, no eSUS, busquem as fichas, né, se puder imprimir, imprima as fichas, todas elas, imprime, faz a leitura, busca tutorial específico, porque tem isso disponível no próprio do Ministério da Saúde. Caso não esteja no site do Ministério da Saúde, se você digitar o nome dessa ficha, digita no YouTube, com certeza
algum profissional já fez um tutorial de como fazer o preenchimento dessas fichas, porque ao usar esse exercício, vocês acabam se acostumando àquela ficha, e mesmo que vocês, em suas atividades laborais, em suas atividades ainda assim você poderá capacitar outra pessoa a realizar aquele serviço, aquele procedimento. Então, façam isso, entrem em contato com essas fichas, entrem em contato com esses dados, entrem em contato com os sistemas, busquem agora, façam esse exercício, busquem agora a leitura de resultados, resultados consolidados, resultados individualizados. Com certeza lá no YouTube nós temos esses dados para fazer a análise também. Então, o profissional buscando os dados, então façam esse exercício aí para que vocês possam visualizar o todo, desde o início, na coleta de dados, registro no sistema e agora o feedback desse sistema para o planejamento e ações de saúde. Gente, essa foi a nossa sessão 4.4. Agora, o que vocês precisam fazer para finalizar essa disciplina de estratégia de saúde da família? Releiam a sessão, façam o pós-aula desta sessão 4.4, revejam tudo que nós vimos até então. O que é que cai na prova? Professor, cai na prova a unidade 13 e 4. Em linhas gerais, o que mais cai na prova de B2 é a unidade 13 e 4. Mas, regimentalmente, na prova de B2 cai todo o conteúdo do semestre. Então, pode cair ali unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4. O que é que eu, particularmente, busco cobrar da unidade 1 e 2 na segunda prova de avaliação oficial? Aquilo que a turma mais errou, que a gente mais discutiu a partir da nossa vista de provas. Então, façam uma releitura daquilo que caiu na prova anterior, uma releitura nos seus materiais, e a gente vai fazer na próxima semana, aí deve sair durante essa semana o nosso calendário de provas, mas é quase que certo para a gente prever que na segunda-feira que vem tenhamos a nossa prova. Agora é só aguardar, chegando o nosso calendário de provas, nós faremos a execução dele. Mas tenho certeza de que vocês vão muito bem, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, cuidem, cada um cuide de si e também cuide da sua família. Como nós sabemos, estamos vivendo ainda uma situação de pandemia, e cada vez mais nós precisamos de cuidados. Não baixem a guarda, não baixem a guarda neste momento, porque nós estamos vivendo aí uma situação bem complicada de casos da Covid em nosso município e nosso estado. Tenham todos uma ótima semana, uma semana abençoada, e qualquer coisa eu estou no nosso grupo do WhatsApp. Até logo, gente.